Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Emerson Miranda e esse é o podcast da Bioorganizer Patrícia Seixas, voltado aos debates da Semana do Meio Ambiente. Com roteiro e direção do professor e crítico de cinema Leonardo Campos, eu, juntamente com o jornalista Caio Batista, vou acompanhar vocês nesta empreitada auditiva que refletirá um tema extremamente importante e atual: o uso de agrotóxicos no Brasil. Agrotóxicos são, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, produtos químicos, físicos ou biológicos, utilizados nos setores de produção agrícola, pastagens, entre outros, com o objetivo de alterar a composição química tanto da flora quanto da fauna, a fim de preservá-las. O uso está associado a problemas ambientais e de saúde, segundo pesquisas feitas por órgãos como a Organização Mundial da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. São também conhecidos como defensivos agrícolas, agroquímicos e pesticidas. Caio observava o seu diálogo mais cedo com a professora Patrícia Seixas. Os agrotóxicos são divididos em tipos? Sim, Emerson, são sim. Os tipos de agrotóxicos estão associados à natureza da praga que será combatida, ao grupo químico ao qual pertence, bem como aos danos relacionados ao meio ambiente e à saúde humana. São classificados em inseticidas, que combatem insetos, como por exemplo, aldrin, carbofuran e deltametrina; fungicidas, como mancozeb, binapacril e brestan, que são utilizados para combater fungos; herbicidas, que são os que combatem ervas daninhas, tem como exemplos Profan, Diquat e Diclobenil; desfoliantes, como Paraquat e Dinoseb, que são os mais conhecidos, são utilizados para combater folhas indesejadas; e fumigantes, que combatem bactérias nos solos, e tem como exemplos Dazomet e Cloropicrina. Agora é com você, Emerson. Os agrotóxicos são bastante utilizados nas produções agrícolas, especialmente em monoculturas. Isso acontece porque plantar uma única espécie propicia condições favoráveis para a existência de pragas e doenças. Mas é válido ressaltar que o uso de agrotóxicos também ocorre em produções de menor escala, visto que há necessidade de utilizar os defensivos agrícolas visando a quebrar o ciclo das pragas e diminuir os riscos de danos à plantação para garantir o aumento da produtividade. Contudo, o uso excessivo e incorreto de agrotóxicos pode causar sérios danos ao meio ambiente, como contaminação do solo, do lençol freático, dos produtos cultivados e, consequentemente, provocar danos à saúde humana. As produções agrícolas campeãs no uso de agrotóxicos foram, segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, em 2017, soja, cana-de-açúcar, milho, algodão. Professora Patrícia, de acordo com o roteiro estabelecido pelo nosso diretor Leonardo Campos, a abordagem sobre o uso de agrotóxicos foi mediada pelas partes 1 e 2 do documentário O Veneno Está na Mesa. Ao assistir os documentários, podemos refletir sobre a grave condição do uso de agrotóxicos em nosso país. Qual a sua impressão ao terminar as duas produções? Eita, nosso tema da semana é quente. Bem, assisti os documentários várias vezes. São produções muito impactantes do cineasta Silvio Tendler, que mostram os graves impactos sociais e ambientais decorrentes do uso abusivo dos agrotóxicos no nosso país, que são relatados por agricultores e vários especialistas, onde o cineasta defende um novo modelo de agronegócio, se a gente quiser continuar vivendo e salvar o nosso planeta, eliminando o uso de agrotóxicos, eliminando o uso de transgênicos, investindo em uma agricultura orgânica, respeitando e preservando a natureza, os trabalhadores rurais e os consumidores. A sazonalidade é um dos pontos de maior destaque nos documentários e também nos textos que circulam sobre o assunto. Parece que usamos a natureza, mas não deixamos que haja o tempo para que ela se restitua para usarmos novamente. Pode comentar?
Os alimentos sazonais, ou também conhecidos como alimentos da época ou da estação, são aqueles que são colhidos na sua época, no tempo natural de amadurecimento daquele alimento, sem intervenção tecnológica, preservando a qualidade nutricional daquele alimento. A questão é que nós não deixamos a natureza trabalhar no seu tempo. Para produzir vegetais fora da época e em grande escala, a agricultura utiliza agrotóxicos, pesticidas e outros compostos químicos que aceleram o amadurecimento forçado desses vegetais, que são muito prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. Como se encontra a situação dos agrotóxicos em nosso país hoje? Os documentários ainda são atuais, não é mesmo? São atuais. Desde 2008, o Brasil é o país que mais utiliza e consome agrotóxicos no mundo. Em 2019, o Brasil teve um número recorde de liberação de agrotóxicos, muitos dos quais nem têm registros ou foram banidos em outros países da União Europeia e nos Estados Unidos, porque muitos alimentos têm número alto de resíduos de pesticidas, o que os torna impróprios para o consumo e que são consumidos aqui, mas em outros países não são e não podem ser consumidos. Sabe, parece que existe uma contradição em relação aos agrotóxicos no nosso país. Aqui há um incentivo, um estímulo fiscal para quem utiliza agrotóxicos, gerando uma contradição entre a saúde da população e a economia do país, com privilégio de quem? Da economia do país, claro. Um dos pontos de destaque em Um Veneno Está na Mesa 2 é o sumiço de documentos, a perseguição aos militantes e coisas do tipo. Parece que a corrupção é um problema tão grave quanto os agrotóxicos. São muitas as denúncias e pesquisas relatando que vários alimentos que consumimos têm excesso de agrotóxicos e problemas de higiene e que estão nas prateleiras, sendo vendidos para consumo. Existe uma lei federal de agrotóxicos e que não é cumprida. A fiscalização comprova os absurdos, mas a impunidade continua e nós continuamos consumindo alimentos contaminados. Aí você me pergunta, mas por que isto acontece? Acontece porque as fraudes geram grandes lucros e a impunidade é praticamente certa. Somos lesados, roubados e feitos de bobos por aqueles inescrupulosos que têm poder, que enriquecem descumprindo as leis, e as áreas do governo responsáveis pela fiscalização são complacentes, porque aqui no nosso país reina a impunidade e parece que o crime compensa. Os agrotóxicos no Brasil recebem em seu rótulo uma classificação toxicológica, ou seja, descrevem o potencial de risco dos defensivos agrícolas à saúde humana. Essa classificação é feita por meio da diferenciação de cores e também por meio da dose de letalidade de cada um. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, classifica-os em 4 classes: extremamente tóxicos, indicados pela cor vermelha, altamente tóxicos, indicados pela cor amarela, medianamente tóxicos, indicados pela cor azul, pouco tóxicos, indicados pela cor verde. Agora é com você, Caio. O nível de agrotóxicos presente nos alimentos tem preocupado cada vez mais a sociedade e as organizações que se posicionam contra o uso desses defensivos agrícolas. A Anvisa, por meio do Programa de Análise de Resíduos Agrotóxicos em Alimentos, o PARA, divulgou uma pesquisa feita entre os anos de 2013 e 2015 que avaliou mais de 12 mil amostras de alimentos. O risco apresentado pela pesquisa refere-se às intoxicações que podem ocorrer dentro de um período de 24 horas após o consumo do alimento. A escolha dos alimentos para a pesquisa foi realizada segundo a representatividade deles na alimentação dos brasileiros. Professora Patrícia, para nós, consumidores finais de muitos produtos prejudicados por agrotóxicos, como podemos diminuir os impactos em nossa higienização de alimentos?
Infelizmente, não é possível fazer muita coisa. O agrotóxico sistêmico, aquele que foi colocado no solo, não tem como a gente retirar. Já o jateado, ou seja, aquele que foi colocado na superfície do vegetal, podemos reduzir uma boa quantidade lavando com uma bucha em água corrente e depois mergulhar esse alimento em uma vasilha com 1 litro de água para 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio por 15 minutos. Enxaguar em água corrente e depois colocar no hipoclorito para eliminar os micro-organismos, como já falamos em uma matéria anterior. Observe que são procedimentos diferentes para funções diferentes. O bicarbonato para reduzir a quantidade de agrotóxicos e o hipoclorito para eliminar micro-organismos. Professora Patrícia, pode comentar as propostas sobre agroflorestas? Qual a sua opinião sobre isso? A agrofloresta, ou sistema agroflorestal, é uma prática muito antiga, porém, seu conceito surgiu na década de 70. São combinações do plantio de espécies arbóreas com culturas agrícolas e ou criação de animais em um determinado espaço, onde todos os componentes do sistema interagem ecológica e ou economicamente. É considerada uma das melhores alternativas para garantir a diversidade na agricultura. Ela considera a terra um ser vivo, onde todas as vidas dependem dessa terra. É um sistema de agricultura em florestas, onde se aprende tudo com e na natureza. Sua maior característica é produzir muitos alimentos ao mesmo tempo e em constância, trazendo inúmeras vantagens para o solo, ar e água, as quais refletem na qualidade de vida dos agricultores e até dos consumidores dos alimentos provenientes de agroflorestas. É uma proposta, sem dúvida alguma, extraordinária, que cuida da natureza em sua totalidade. O uso de agrotóxicos apresenta vantagens e desvantagens. O uso de agrotóxicos em doses recomendadas garante o controle de possíveis pragas e doenças que podem afetar as produções agrícolas. O controle das doenças e pragas propicia o aumento da produtividade das lavouras e melhora a qualidade visual dos produtos cultivados. Normalmente, os preços dos produtos cultivados com o uso dos agrotóxicos são reduzidos em relação ao preço dos produtos orgânicos. No caso das desvantagens, a utilização de agrotóxicos é questionada por diversos órgãos da saúde, visto que está associada a problemas de saúde como alterações cromossômicas, câncer de diversos tipos, doenças respiratórias, entre outros. Utilizar o agrotóxico de maneira incorreta provoca danos ambientais, como contaminação do solo e dos recursos hídricos. Doses acima do permitido podem contaminar alimentos e trazer riscos à saúde. De volta ao processo de higienização de alimentos, quais são os alimentos que consumimos que mais são prejudicados pelos agrotóxicos? Sim, quando se fala em agrotóxicos, a primeira coisa que vem à mente são os vegetais, certo? Porém, eles estão em outros alimentos, como na soja, no trigo, no arroz, pães, leite e carnes. Provavelmente são as carnes de animais e derivados, e não os vegetais, o que são os mais prejudicados pelos agrotóxicos. Mas, como no Brasil, as análises sobre o teor de resíduos de agrotóxicos em alimentos são realizadas somente em vegetais, isso nos causa a falsa impressão de que os alimentos de origem animal estão livres de agrotóxicos. Mas, falando dos vegetais, os que mais são prejudicados pelos agrotóxicos são os consumidos in natura, como pepino, pimentão, morango, abacaxi, tomate, uva, alface, cenoura, laranja, mamão e maçã. A forma de produção deles, onde são colhidos com um pequeno ou nenhum intervalo de segurança entre a aplicação do agrotóxico e a colheita, gera produtos com inconformidades acima do limite permitido pela regulamentação
ou por uso de agrotóxicos proibidos. Bom, posso dar umas dicas? Se possível, procure consumir alimentos orgânicos com selo de certificação. As feiras livres também oferecem alimentos de hortas e sítios de produtores locais com menos agrotóxicos. Compre alimentos frescos e da época, porque eles são mais baratos, mais saborosos e com menos agrotóxicos. Esse foi o podcast da Bioorganizer Patrícia Seixas sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Tema da semana do meio ambiente no site Bahia para você e no perfil @eusoubioorganizer. Na próxima edição falaremos sobre o lado biológico do amor. Leiam a entrevista, compartilhem o podcast e até lá, combinado?